A própria portaria, ela aclara ao dispor, nesse artigo 25 dela, que o S1 não especializado, que pode fazer o concurso, são aqueles que ingressaram no quadro de soldados antes da vigência do Decreto 880, de 23 de julho de 1993. Ou seja, aqueles que ingressaram no decreto anterior, que era o 9.577. E eu verifiquei que nesse decreto anterior, de fato, existia soldados de primeira classe que não faziam curso de especialização de soldados. Apenas previa o curso de formação de soldados para o soldado de primeira classe. Então, daí eu vi. Mas verifiquei, mas aí robusteceu uma conclusão, que talvez é uma conclusão que realmente não agrade os presentes. Que todo S1, pelo menos sob a égide do decreto 880, ou sob a égide do decreto posterior 3.690, necessariamente, para se tornar S1, sob a égide dos decretos, tem que ser especializado, tem que fazer o curso de especialização conforme determina um próprio dispositivo, que acho que é o parágrafo único do artigo 18 desse decreto 880. Né? Isso mesmo. Né? E aí, primeiro, eu verifiquei essa questão, né, de, poxa, tem que ser especializado. Então, pelo decreto 880, não há de se falar em soldado, pelo decreto 880, em soldado de primeira classe não especializado, que por ele só é possível com a especialização. Né? E aí também eu procurei ver o seguinte: tem alguma previsão, né, diferenciada no decreto vigente, ou tentei ver os decretos 880, 3.690, ou anterior, sobre tratamento em relação ao licenciamento por tempo de serviço dos soldados não especializados e os especializados de primeira classe? E verifiquei que não. E em face do decreto 880, ele deixa bem claro que o soldado de primeira classe necessariamente tem que ser o especializado, eu só poderia entender o seguinte: na medida que ele fala que o soldado de primeira classe ele tem um tempo de serviço de 6 anos, eu tenho que aplicar esse tanto para o especializado, que é o que está previsto nos 880, e inclusive os não especializados anteriores, que não fizeram curso de especialização. Né? Não tem outra saída, não existia qualquer outro discrimine legal que eu poderia. Agora, aqui realmente, eu concordo com a ANESE, né, concordo plenamente com a ANESE, que pode existir diferenças, principalmente aqueles que ingressaram antes do decreto 880, né, e sobre a égide do 880, e diferenças entre o especializado e não especializado. Concordo com eles. Não só o curso de especialização, que já dá uma vantagem para aquela pessoa que vai aprender um ofício, uma finalidade que vai o auxiliar. Foi colocada aqui até a questão remuneratória, que até eu não tinha analisado na época, né? Existe uma diferença, até as atividades que eles vão exercer, mas eu não consigo estabelecer uma diferenciação quando se verifica o prazo para licenciamento por tempo de serviço. Porque, como o decreto 880, a égide dele, todo soldado de primeira classe é especializado, porque tem que fazer o curso de especialização, e o soldado de primeira classe tem o tempo de 6 anos, eu não tenho como estabelecer. Eu não consigo substrato legal nenhum para estabelecer que não teria um prazo. Mas, perfeito, fiz essa análise. Aí eu acho que era importante, aí eu falei, mas mesmo fazendo essa análise e essa conclusão, né, eu achei por bem fazer o seguinte: vou dar uma olhada nas conclusões das alegações da ANESE, um por uma, e também vou fazer uma análise, no meu parecer, porque eu acho importante fazer o contraditório, e inclusive o contraditório até para a própria ANESE, tendo argumentos, ela pode eventualmente estar contestando, e judicialmente, né, até havendo eventualmente mais novas
fatos relevantes que possam até alterar nosso posicionamento, a gente até, a própria Advocacia Geral da União pode, mas tem que ser fatos realmente que possam mudar nosso entendimento, né? Mas aí o que eu falei, vou analisar item por item alegado pela ANESE, até porque tem uns argumentos muito interessantes. Eu analisei primeiro, né, o item alisado, né, porque pela ANESE, dizendo que não se pode aplicar o S1 especializado às normas previstas para o S1, que o soldado não especializado, pois não se confundem em face da diferença de corporação. Realmente, sob a égide anterior, entrou sob serviço militar inicial, o outro realmente pode ter sido, seja um S2 que engajou e fez o concurso voluntariamente e quis continuar lá, seja um S1 não especializado, seja um civil, pode ter feito o concurso para entrar, né, voluntariamente. Então, tem diferença sim, tem razão. Só que, mais uma vez, o que eu concluí? Não vejo como o decreto 880, mais uma vez digo, ele deixa bem claro que, atualmente, o soldado de segunda classe só consegue ser promovido soldado de primeira classe fazendo curso de especialização, ou seja, que ele é especializado. Eu não consigo, pela égide do 880, que se estabelece um tempo de serviço de 6 anos, eu não estabeleci os tempos de serviço de 6 anos para o soldado especializado, porque todo S1 é especializado. E é a legislação que eu tenho que aplicar, né? E aí eu concluí dessa forma. Outra alegação que foi colocada deixa eu ver aqui. Falou que não haveria a ANESE norma dispondo sobre tempo de serviço militar que ingressa sobre outra forma ou fase para prestar serviço diverso do serviço militar inicial, tal como o serviço, o S1 especializado. Eu concordo com eles que é o seguinte, que existe a diferença entre serviço militar inicial e aquele que continuou, inclusive, fazendo curso de especialização, né, e que continuou, e que tem vezes que até recebeu o certificado reservista e participou desse concurso para entrar de novo, né, engajar de novo nas Forças Armadas. Só que, mais uma vez, eu digo, como o soldado de primeira classe, ali a lei não diferencia, aquele que fizer o curso e se tornar um soldado de primeira classe pela 880, está escrito expressamente, ele é licenciado 6 anos, eu não tenho como dizer que não existe norma dispondo sobre tempo de serviço. Eu entendo que existe essa norma, que é o artigo 18, parágrafo único, né? Vamos ver aqui um outro argumento, que a temporariedade foi até um argumento muito bem colocado agora pelos colegas, que a temporariedade de serviço prestado pelo S1 especializado devia estar prevista em edital. Realmente, eu acho que o mais claro, publicidade, deveria ter sido colocado bem claramente. Mas o que acontece? O Estatuto dos Militares, né, o serviço prestado, o soldado pelos praças, ele não adquire estabilidade apenas se você continuar 10 anos no serviço. Então, ele naturalmente já é um serviço temporário, né? Então, e tem toda uma lei que dispõe sobre isso, né? O edital, independente se daria uma publicidade maior, se teria colocado, mas independente disso,